Capítulo 73 As Profecias. Eu, Aya. De volta no castelo me afundei na poltrona da sala de reunião. Ricardo, que agora não saia de lá, me ria em alguns documentos, os colocando em ordem. Ele fazia tudo com bastante calma, era bem cuidadoso e organizado apesar de sua lerdeza. Arzachel havia ficado com os dragões. Os titãs ainda continuavam procurando Kioran, agora faziam rondas em volta do castelo. Eu já não estava mais acreditando que o encontraríamos, era provável que ele tivesse voltado para o seu mundo. Depois do que fiz, eu merecia aquilo, ser abandonada novamente. Princesa, eu sei que você está preocupada com o desaparecimento de Kioran, mas eu gostaria de discutir outro assunto, se me permite a palavra, pediu Ricardo. Dificilmente ele costumava pedir algo assim. À vontade, disse-me virando para ele mesmo, não querendo pensar em outra coisa. Já faz um tempo que você não reuniu os titãs nos altares dos deuses como fazia antes. Não servimos a Deus Akasha, mas ainda servimos a Andrium, certo? Os titãs estão falando sobre a profecia que você leu há muito tempo atrás, que se referia sobre a volta de um titã famoso à vida. Já temos esse titã aqui, quero dizer, tínhamos, disse Ricardo. Só nesse momento eu percebi a extensão da importância daquele assunto. Dante. Eu quase gritei na minha mente, me levantando subitamente sem dizer nada. Princesa? Perguntou ele surpreso. Convoque todos, é uma emergência, diga para cancelarem a procura momentaneamente, vamos todos se reunir no altar de Andrium, disse. Ricardo fez um sim com a cabeça e saiu para cumprir a ordem. Desce sem pressa as escadas, dando tempo para a ordem ser cumprida e a maior parte dos titãs serem informados. Eu me lembrava das palavras de Iago depois que Kioran saiu vivo do ninho dos dragões. Irmã, você está vivendo um momento difícil com tantos ataques, não acho que isso tudo seja acaso do destino. Disse sentado na cama do quarto ao meu lado. Iago sempre foi de falar pouco, ele era uma pessoa tranquila e sempre pensava bastante antes de dizer algo. Por isso, quando ele disse que para um titã matar um deus era preciso ter uma experiência de morte e voltar à vida, eu fiquei preocupada. Não queria assumir que Kioran poderia ser Dante, mesmo tendo quase certeza que era. Não pode ser, irmão, isso não faz sentido. Fui teimosa, não queria concordar com ele. Vou continuar um pouco mais de tempo com você e irei assistir à escolha de seu armamento, vamos ver como as coisas irão sair depois disso. Então eu e meu irmão acompanhamos a escolha e meu coração quase congelou quando ele escolheu a opção de 2 espadas, depois fiquei ainda mais chocada quando todas as esferas brilharam para ele. Eu disse a você, Kioran pode realmente ser Dante. Disse Iago depois de voltarmos para o quarto, após deixar Kioran bem no hospital. É impossível, ele nem sequer se parece com ele. Disse de volta para ele, olhando o meu próprio reflexo no espelho. Meu irmão chegou carinhosamente por trás, deixando a mão no meu ombro e me olhando através do espelho. Você está mais feliz depois que Kioran apareceu, você não quer assumir, lá no fundo sabe que tenho razão, já conhece a profecia sobre aquele que está destinado a mudar o destino do mundo, o titã mais famoso na história entre os titãs até hoje foi ele. Disse Iago. Ele tinha razão, mesmo assim eu não poderia acreditar que Kioran seria Dante, era completamente diferente. Então Dante volta em outra forma. Se fosse o caso, ele falaria comigo e me contaria tudo que se lembra, se fosse ele, é claro. Disse calmamente. Dê tempo ao tempo, irmã, você se surpreenderá.
quando tiver certeza que eu falei a verdade, abra esse outro pergaminho. Não foram boatos que ouvi, foi uma profecia entregue pelo Deus Eberos, o Deus dos sonhos que sirvo escondido do nosso pai. Dizendo isso, Iago me entregou um rolo novinho amarrado com uma tira de seda vermelha. O segurei na mão e quase o abri, ele levou a sua mão parando as minhas no ato. Somente quando acreditar em mim deverá abrir esse rolo, e lembre-se, leia sozinha, isso não deve ser mostrado para outros. Disse ele. Então eu desisti. Quando ele foi embora, eu fui para a sala e guardei o pergaminho no baú que ficava atrás do altar. Fechei a tranca utilizando minha aura, só eu poderia abrir aquele baú de metal construído pelo ferreiro Tiberius. Chegando no andar de baixo, eu vi vários titãs já reunidos de frente ao corredor de adorações. Continuei caminhando ignorando a porta fechada de adorações a Deus à caixa e segui para a de Andrium. Entrei empurrando a porta já aberta, o lugar estava conservado e limpo como de costume, os humanos trabalhavam bem. Passei pelo meio do corredor entre os vários bancos de um lado a outro, eram bancos grandes de madeira polida que cabiam mais de 10 titãs cada. O salão de adoração do deus Andrium era um dos maiores. Cheguei de frente ao altar coberto com um pano de seda vermelho. Por cima do pano estava nosso livro sagrado. Olhei para trás do altar e observei a estátua de pedra com cerca de 2 metros atrás do altar. O deus havia sido esculpido segurando um cetro nas mãos numa postura de apresentação com olhar firme e um sorriso de lábios cerrados. No chão um tapete marrom em forma de círculo cercava todo o altar. Dei a volta ficando entre o altar e a estátua, os titãs iam entrando e seguindo para os bancos, não havia ordem para se sentar, nem lado de homens nem de mulheres, aqui todos éramos iguais com exceção apenas de quem ficava no altar, eu. Fazia um bom tempo que não nos reuníamos para qualquer tipo de adoração. Depois da morte de Dante eu havia perdido completamente a fé nos deuses e hoje só estava aqui por causa das profecias. Meu pai sempre dizia que nossa fé era os pilares de nossas vidas, sem ela, nós não éramos nada. A porta de Akasha esteve fechada e continuava assim para todos. Quem quisesse adorar alguém tinha que ser o deus Andrium. Mesmo sem mim os titãs vinham sozinhos ou em grupos pequenos para adorá-lo. Dei tempo o suficiente para a sala se encher, uma conversa baixa se estendia por todo o salão de adoração. Eu podia julgar que havia cerca de mais de 600 titãs, entre novatos, capitães, campeões e alguns de nível veterano. Baturiel apareceu no fundo acompanhado de Ina. Todos os bancos já estavam ocupados e agora as pessoas estavam se reunindo de pé pelos cantos e pelo fundo do salão. Profecias não devem ser ignoradas, elas são as maiores provas que os deuses falam conosco. Era necessário que a maioria estivesse aqui. Muito bem, já podem fechar a sala, quem não entrou não entra mais, ordenei. 2 titãs próximos à porta a fecharam e se voltaram para mim. Se algum titã ainda estivesse chegando, perderia, os outros contariam a ele o que rolou, mas, pelo número imenso de titãs sentados e em pé, eu julguei que o castelo inteiro se fazia presente. Faz um tempo desde a última vez que estivemos reunidos aqui, não? É tanto tempo que nem consigo lembrar. Depois que Dante morreu eu continuei em pé, lutando para continuar avançando sem ele. A verdade é que eu estava destruída por dentro, minha fé completamente abalada. Não estou aqui para fazer um discurso de melhoria ou de fé, vim falar sobre uma profecia, disse e fiquei em silêncio por um tempo, ninguém disse nada. Todos ficaram calados enquanto eu olhava a capa do nosso livro sagrado, As Leis dos Deuses.
Antes de tudo, vamos fazer uma adoração ao Deus Andrium, ao qual abençoa tanto nosso reino, disse, e fechei os olhos abaixando a cabeça. Fiquei em silêncio com os pensamentos em memórias de Dante no passado, as vezes que ele me fazia companhia, que ele me abraçava. Por mais estranho que fosse, Dante sempre evitou fazer sexo comigo. Me lembro das poucas vezes que tentei criar situações para acontecer, ele sempre dava um jeito de sair delas sem me constranger. Será que ele me amava mesmo? Ele sempre dizia que sim e eu acreditava, ou será que eu queria acreditar? Pensei. Os titãs estavam adorando ao deus Andrium baixinho enquanto sussurravam. Alguns apenas fingiam como eu fazia agora, pelo menos eu acho. Eu não conseguia mais mostrar adorações a qualquer deus depois de tudo que houve. Tudo bem, já é o suficiente, disse e esperei todos se calarem e erguerem as cabeças. Uma adoração era feita para erguer o Deus, dizer o quanto ele era poderoso, pedir favores enquanto falava de sua força, era uma forma de mostrar respeito a ele enquanto pedíamos aquilo que estava em nossos corações. Eu não pedi nada, meu coração era um grande vazio nesse momento, eu não conseguia parar de pensar no que fiz a Kyoran e no quanto a vida dele corria perigo sobre a ordem do meu pai. Há alguns anos atrás eu li uma profecia a vocês que falava sobre o retorno de um titã famoso que morreria e voltaria à vida. Devido aos últimos acontecimentos, eu acredito que estamos vivenciando ela neste exato momento. Dante foi o titã mais famoso que houve até agora e não só morreu como reencarnou, como todos já sabem. Quando eu acabei de dizer isso, a conversa se espalhou entre todos. Esperei enquanto energizava a trava do baú com minha aura, ela se abriu liberando os 2 pergaminhos, o antigo que todos já conheciam e o que Iago me deu. Esse eu não pretendia ler para todos. Por favor, silêncio, vou novamente reler a profecia, pedi levantando o rolo ainda amarrado no ar. Todos ficaram em silêncio rapidamente, desatei o cordão de seda vermelho, abri a folha velha cuidadosamente e olhei previamente. Os titãs esperavam ansiosos. Mais uma vez li todo o rolo para eles e fiquei chocada com as mudanças sobre a morte causar a falha dele. O rolo dizia que esse titã poderia trazer paz ou morte. Lilith, pensei assustada, me lembrando do quanto ele gostava dela. Se ele não ficar com você, princesa, temos ordens de eliminá-lo. Lembrei do que Arus me disse naquele dia. Será que se Dante ficasse com Lilith, ele acabaria se juntando ao Deus das Trevas e traria o caos a esse mundo? Meu pai mandaria matá-lo caso isso acontecesse. Era tão óbvio que deixava minha garganta seca. Enquanto eu pensava perdida, as conversas entre os titãs se expandiam a um nível bem alto. Eles haviam ficado tão nervosos quanto eu. A partir de hoje, Dante não seria mais visto apenas com Dante, ele seria visto como aquele que carrega o futuro do mundo. Meu pai não quer correr o risco de Dante trazer destruição a esse mundo, pensei. Meu pai tinha razão, era duro acreditar nele, mas ele estava certo, sempre esteve, sempre foi o rei mais inteligente de todos os 10 reinos. Já chega. Reunião encerrada. Voltem aos seus afazeres. Disse alto, erguendo a cabeça. A porta foi aberta, os titãs começaram a sair. Baturiel, Ina, Ricardo, Velek e Azen se aproximaram de mim, pareciam adivinhar que ainda havia mais coisa. Está tudo bem, princesa? Perguntou Baturiel preocupado. Só agora eu acordei, disse pensativa. Nem mesmo nós tínhamos pensado nisso, disse Velek. Sim, princesa, tudo vai ficar bem. Tem que confiar em Dante, disse Ina com um sorriso. Ela não costumava sorrir assim em situações como essa.
Já que estão aqui, disse ignorando o comentário de Ina. Por que não me acompanham nessa outra profecia? Foi entregue por Iago e eu não deveria ler com outros, expliquei pegando o rolo novo. Todos ficaram curiosos. Quando se tratava de Iago, todos sabiam o quanto aquilo seria sério. Eu abri o pergaminho e comecei a ler em voz alta. Qualquer destino é melhor com ele do que sem ele. A força dele não vem da morte ou da reencarnação, vem do fato dele ter sido escolhido pelo próprio Pai. Um Deus quer destruir o mundo e o escolhido deve pará-lo. Haverá um julgamento e nem mesmo os deuses escaparão quando a hora chegar. Era o que dizia no rolo. A primeira profecia parecia não deixava problemas sobre ele morrer ou não. Na verdade, ela parecia ter sido criada para que aquele apontado fosse odiado ou temido mais do que bem visto. Já essa deixava claro que mesmo que ele servisse o mal, seria melhor ele vivo do que morto. Ainda citava que ele tinha sido escolhido pelo Pai. Essa parte eu não entendi bem. Profecias nem sempre são diretas. Um Deus quer destruir o mundo, disse Baturiel irritado e olhou de lado. Ele parecia estar se lembrando de algo. Baturiel. Está tudo bem? Perguntei preocupada. Ele relaxou sua expressão e nos deu as costas andando em direção à saída. Só preciso andar um pouco. Dizendo isso ele saiu andando sem se virar. Todos ficaram calados. Eu achei que os deuses foram criados para manter tudo funcionando bem e com vida. Algo assim é difícil de acreditar, disse Ricardo. A profecia parece se referir ao Deus das trevas, disse Asen, que não parecia tão preocupado. Não exatamente, a profecia diz que nem os deuses escaparão do julgamento. Não parece ser coisa que mesmo o Deus das trevas teria poder para cumprir, explicou Ricardo com calma. Só naquele momento o pessoal pareceu ficar um pouco preocupado. Então você acredita mesmo que algum Deus além do Deus das trevas iria querer o fim de tudo? Perguntou Velek. Não tenho certeza ainda. Preciso de mais informações. Com o tempo terei essa resposta, explicou Ricardo mantendo a calma. Baturiel já tinha se retirado. Não faz sentido. Se houvesse um Deus assim entre todos, acho que ele acabaria caindo, disse Ina. Não, se ele for esperto. Imagino que lá em cima as regras sejam geradas por eles mesmos. Se fosse algo sagrado e criado por vontade própria, não receberíamos uma profecia dessas. Aliás, o Deus que criou essa profecia não citou o nome do Deus que deseja acabar com o mundo. Acredito que ele esteja com medo de virar alvo, disse Ricardo. Alvo do quê? Perguntou Asen curioso. Já caíram 2 deuses, não? Você já se perguntou por que eles caem? Perguntou Ricardo, deixando Asen sem palavras. Até Ina manteve silêncio. Ricardo deu apenas alguns segundos e disse em seguida: a conversa está boa, mas eu devo ir, tenho muito trabalho para fazer. Ele saiu andando de braços cruzados, dando as costas para nós. Não fez nenhum sentido, disse Asen sem olhar para Ricardo. Nem eu estava pensando nisso. Ele deve estar certo, está na profecia que um Deus pode destruir o mundo, disse Ina. O Deus das trevas é um Deus, não se esqueça disso, disse Asen. Não temos como ter certeza, então não adianta ficarmos encucados com isso. Mesmo que soubéssemos, não poderíamos fazer nada, disse Velek. Todos ficamos em silêncio por um momento. Você vai ficar bem, princesa? Perguntou Velek. Os 2 irmãos ficaram me olhando atentos. Meu grupo parecia me conhecer bem. Vou, podem ir, disse com um sorriso leve. Então os 2 saíram dando tchau. Aya, você tem que fazer alguma coisa. Kiora não é mal, disse Ina quando ficamos sozinhas.
ela parecia ter mais fé nele do que eu mesma. É o que venho tentando fazer desde que ele voltou. Ricardo, pode estar certo, e se não for mesmo o Deus das trevas que quer destruir o mundo? Perguntou Ina. Pelo jeito as palavras de Ricardo despertaram a preocupação dela. No que está pensando, Ina? Que talvez estejamos nós mesmos criando nossos falsos inimigos. Lilith protegeu Kioran enquanto esteve aqui, ela claramente segue as ordens do Deus das Trevas e teve todas as chances de matar Kioran, bastava ela cruzar os braços e assistir ele morrer. Ela não faz isso por nenhum Deus, faz isso por ela mesma, reclamei. Princesa, pense, o Deus das Trevas tem domínio sobre ela, se ele quisesse Kioran morto, por que Lilith não o mataria? Mesmo o terceiro, o sexto, todos falharam quando deveriam ter cumprido uma tarefa tão fácil de eliminar um titã inicial. Os domínios não parecem querer Dante morto. Você não está dizendo nada com nada, Ina. Eles não querem Dante morto, seu pai, no entanto, parece querer. Baturiel me contou sobre a ameaça de Arus. Se não confiarmos em Dante não adianta nem tentar seguir em frente, disse Ina, e quando eu fui falar novamente Baturiel voltou acompanhado de Elsa, a general das tropas de ataque do meu irmão Iago. Princesa Aya, estamos com um grande problema, disse ela falando enquanto se aproximava, me cumprimentou rapidamente sem parar de falar nem de andar. Iago veio cumprir uma tarefa dos domínios, sua noiva Célia está sequestrada, disse ela. Eu, Baturiel e Ina ficamos sem palavras, ela teve que continuar. Eles exigiram que Iago matasse Dante, ou sua noiva morreria, disse ela depois de ver que ninguém estava mais falando. Era só o que faltava, os domínios tinham feito uma pausa e retornaram com isso logo agora. E onde está Iago? Perguntei preocupada. Elsa levou as mãos ao rosto nervosa, tirou sua mecha de cabelo cinza dos olhos e continuou. Ele veio para o castelo há alguns minutos na minha frente, eu fiquei para trás porque tentei colher informações sobre o sequestro, não tive sucesso, ninguém parece ter visto nada, explicou ela. Não sei se isso é sorte ou azar, Dante está desaparecido desde manhã, expliquei. Eu já mandei uma carta para o rei explicando os detalhes, eu pedi auxílio, disse Elsa. Vou mandar um esquadrão de caça para tentar encontrar pistas sobre o sequestro. Não se incomode, todas as nossas tropas estão fazendo isso agora, estou mais preocupada em encontrar o príncipe, se ele achar Dante antes de nós não sei o que ele pode fazer, disse ela nervosa. Meu irmão deveria estar sim procurando alguém, porém, não Dante, ele não machucaria Kioran, esse tipo de armação, sequestro, não funcionava com Iago. Sobre isso eu estava tranquila. Então olhei para Ina me lembrando que não acreditava no assassinato de Dante pelos domínios. Ainda acredita na sua teoria? Perguntei. Ela ficou apenas em silêncio olhando o chão.